Queridos irmãos e irmãs, uma abençoada quarta-feira. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Hoje, dia de Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa. Isabel nasceu na Hungria em 1207 e faleceu na Alemanha em 1231. Foi esposa de Luís IV e mãe de 3 filhos. Após a morte do marido, assumiu o ideal de São Francisco, adotando como estilo de vida a penitência e a oração, a caridade. Construiu um hospital em Marburgo, onde se ocupou pessoalmente dos enfermos. Rezemos a todos os irmãos e irmãs que se dedicam às obras de caridade e valorizemos o seu exemplo. Que nós possamos pedir a intercessão de Santa Isabel para que ela possa nos dar também esse desejo de cuidar dos necessitados, assim como ela fez. Que nós possamos partilhar agora as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados. Entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram a embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe teu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebestes o que não destes e colhestes o que não semeastes. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo e que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho de hoje vem falar da parábola dos talentos. Uma parábola conhecida, a parábola daquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós recebemos de Cristo. Esse homem que ele fala é o próprio Cristo. Ele, quando vai para terras distantes, a gente considera que
quando Jesus volta para o Pai e depois ele volta para o dia do julgamento, né? Se afasta e volta para o dia do julgamento. E aí ele procura aqueles que que lhe foi confiado, os valores. A gente fala aqui de moedas, mas os talentos, né, que cada um tem. Então, quando ele procura saber dos valores que as pessoas receberam, o que eles trouxeram de volta, recebe um aplicado, aquele que recebeu o seu dom, aquele que aproveitou ao máximo a sua vida, servindo a Deus, servindo a Cristo, servindo o Evangelho, né? O segundo, que também faz esse mesmo processo, um pouco menos, mas faz. E de repente vem o terceiro, aquele que pegou simplesmente guardou os seus talentos para si. Não aprendeu, não divulgou, não auxiliou, não multiplicou, não fez nada. Este ainda julgou a Deus, né? Julgou a Cristo, chamando ele de severo e que pegou aquilo que não tinha. Como às vezes nós podemos considerar que nós mesmos, né? Eu estou ajudando a Deus e tudo e não recebo nada em troca, como se fosse moeda de troca. Nós recebemos a graça da vida, o dom que Deus nos deu de servir de formas diferentes a cada um, de forma diferente, às vezes cantando, às vezes servindo, assim como Santa Isabel, às vezes ajudando os necessitados, às vezes proclamando o Santo Evangelho, às vezes falando, às vezes apenas rezando. Então cada um de nós tem o dom, tem um talento. E a necessidade que nós temos, assim como Jesus pede, para que nós possamos multiplicar os nossos talentos, passar à frente, convidar pessoas para estar do nosso lado, amar verdadeiramente essas pessoas e ensinar também a fazer o uso dos bons talentos. Só que Jesus encerra falando daqueles que não queriam que ele reinasse. Aquelas pessoas que são fechadas, aquelas que não concordam, aquelas que não amam a Cristo. E essas pessoas vão perder a vida, né? Assim, na frente dele. Parece um tanto quanto cruel ouvir a palavra matem na minha frente, mas é tirar a vida, a graça, a vida mesmo de estar diante de Deus. Não é simplesmente porque eles foram malvados, foram escolhas deles. Eles escolheram não querer Jesus. Eles não escolheram estar do lado de Deus. Não é uma vingança, é uma escolha. Não é um ser cruel. A gente às vezes escolhe andar do lado mais difícil. Então que nós possamos pedir pela intercessão de Santa Isabel, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, para que nós saibamos usar os nossos talentos, os nossos valores e multiplicá-los durante a nossa vida, para que no dia da volta dele nós saibamos apresentar com alegria a multiplicação desses talentos. Meus queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos um dia abençoado, que o Senhor possa nos proteger e nos guardar nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.